Origem e história do judô. A prática do judô foi criada em 1882 no Japão pelo mestre Jigoro Kano. No mesmo ano, ele criou o Instituto Kodokan, que ensinava as técnicas e a filosofia associada ao esporte. Nas palavras do seu criador, arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. Para criar esta arte marcial, ele reuniu alguns elementos de outras artes marciais ancestrais, e pouco depois de ser criado, foi oficializado no Japão. Em grande parte, o judô é derivado do jiu-jitsu e utiliza o corpo para atacar seu oponente e se defender. A primeira escola de judô foi criada no Japão pelo fundador do esporte. Além de desenvolver técnicas de combate do esporte, o fundador aliou esta arte marcial à filosofia Ippon Shobu, luta pelo ponto perfeito. No Brasil, essa arte marcial chegou no início do século XX com a imigração japonesa no país. A partir de 1920, algumas academias de judô foram criadas na cidade de São Paulo. A prática também começou a se espalhar por outros estados do Brasil. No entanto, ela somente foi institucionalizada com a criação da Confederação Brasileira de Judô, confederação que foi criada em 18 de março de 1969 no Rio de Janeiro. Sem dúvidas, ela permitiu o desenvolvimento do judô no Brasil, administrando, coordenando e organizando a prática. Atualmente possui federações nos 27 estados do país, com mais de 1 milhão de praticantes em território brasileiro. Por conta do trabalho da Confederação e da expansão do esporte no Brasil, o Brasil foi conquistando diversas medalhas, e desde 2012, o judô foi considerado o esporte brasileiro com o maior número de medalhas nos Jogos Olímpicos. O lema da Confederação Brasileira de Judô é Preparados para Vencer. A luta acontece em uma plataforma ou tapete. Tapete de EVA judô 55 mm de espessura, 1 metro de largura, 2 metros de comprimento. Tapete para as artes marciais. As vestimentas utilizadas. Judogi é o nome do traje típico do judô. Ela pode ser de cor azul ou branca e é dividida em 4 partes. Obi, que é a faixa que fica na cintura, shitabaki, que é a calça ou a parte de baixo da vestimenta, o waji, que é a parte de cima, o casaco, e o zori, que é a sandália, que para alguns adeptos não é realmente parte do esporte, mas uma parte importante e que impede que os lutadores fiquem com os pés sujos. As principais regras do judô. As competições de judô são realizadas em um tatame quadrado, que pode ter de 14 até 16 metros quadrados cada lado. E as lutas devem durar no máximo 5 minutos, e quem conseguir fazer o ippon primeiro é quem vence a luta. Se ao final da luta nenhum dos judokas realizar o ippon, então vencerá aquele que tiver mais vantagens. O ippon é o principal objetivo do judô e o responsável pela finalização da luta e vitória do judoca. O lutador deve colocar o rival com velocidade e força virado de costas para o chão, e para isso deve aplicar uma chave de braço no adversário, imobilizá-lo e estrangulá-lo por 20 segundos. O azari é parecido com o ippon, mas no azari o rival é colocado de costas no chão sem aplicação de força e velocidade ou apenas é imobilizado por 15 até 19 segundos. Yuko, o adversário deve cair de lateral no solo ou imobilizado em um tempo de 10 até 14 segundos. E a coca, a menor pontuação e ocorre quando os lutadores caem sentados. As cocas são importantes para o acúmulo de pontos, mas não finalizam a luta. Os principais golpes do judô. Um deles é o Morotomi Seoi Nage. É um golpe de gola e manga, onde você segura com uma mão na manga do kimono e a outra na gola. Também pode ser dado com as duas mãos no kimono. A pessoa entra com o cotovelo da mão que está segurando a gola por debaixo da axila do adversário e puxa a manga dele entre as pernas e o derruba por cima dele. Tai Otoshi. O que é mais poderoso neste golpe é o braço. É a principal ferramenta que o judoca tem na hora de desequilibrar o oponente. Você vira de costas para ele, flexiona as duas pernas semi-abertas e puxa o adversário para ele tropeçar na sua perna. As principais competições de judô são competições de judô feminino, campeonatos mundiais de judô, judô nos Jogos da Commonwealth, judô nos Jogos Insulares, judô nos Jogos Olímpicos, judô nos Jogos Olímpicos da Juventude, judô nos Jogos Sul-Americanos, judô nos Jogos Pan-Americanos. Todo praticante de judô inicia com a faixa branca.
O judoca que inicia no judô bem pequeno deve percorrer um caminho de 11 faixas até chegar na faixa preta, começando com o 11º kyu, que seria a 11ª faixa, que ela é branca e cinza. Depois, quando ele tem 5 anos, ele já pode fazer o teste para a faixa inteiramente cinza, que é o 10º kyu. E assim vai ocorrendo ao decorrer dos anos. Então, no 9º kyu é cinza com azul, no 8º kyu é totalmente azul a faixa, no 7º kyu é azul com amarela, no 2º kyu é a roxa, kyu é amarela com as pontas laranjadas, no 4º kyu é alaranjada, no 3º kyu é a verde. Para o 2º kyu temos a faixa roxa e para o 1º kyu temos a faixa marrom. Os judocas que têm as faixas coloridas, eles são chamados de dangai. Na faixa marrom, o judoca deve ficar 2 anos para poder fazer o exame para chegar na faixa preta. Porém, o aprendizado do judoca ele não termina na faixa preta, e sim ele continua tendo mais aprendizado ainda. Temos 5 graus de faixa preta, e esses 5 graus o judoca ele é chamado de yudansha. Temos o 6º, 7º e 8º grau, que a faixa é branca e vermelha, e eles são chamados de kodansha. E temos a 9ª e a 10ª, que é a vermelha inteira, que também são chamadas de kodansha. Porque